Olá, você que está aqui na BMC News, estamos começando mais um programa Sou Bem Sucedido, o nosso encontro de toda semana aqui e sempre com um convidado especial contando a sua história, a sua trajetória, inspirando você a ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Vale lembrar que ser bem sucedido em todas as áreas da vida é possível, basta que você saiba os caminhos e nós aqui sabemos e queremos ajudar você. Tá vendo esse QR Code aí na tela? É fácil. Pega o seu celular, coloca, fala com a Keila e ela vai te orientar porque você tem uma semana de mentoria comigo e mais 10 especialistas e você não vai perder isso, né? Não perca essa oportunidade. Uma semana na faixa, você não vai pagar nada estando junto conosco aqui, tá bom? E o nosso convidado de hoje, ele é mais que especial. É um cara fantástico, é um cara que eu admiro, é um grande amigo e ele vai trazer aqui um pouquinho da sua história e vou falar um pouco de finanças. Como é que tá as suas finanças? Ele vai falar um pouquinho pra gente também. Estamos aqui hoje com ele, Marco Saravalli. Marco, que alegria ter você aqui. Até que enfim você veio no meu programa, né, cara? Então, promessas de ano novo, né? Tem que cumprir logo já no começo do ano. Que bom ter você aqui, cara. Pra mim é uma honra, é uma alegria ter você que aqui. É isso, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. Mas a gente falar de finanças, falar ainda... Eu sei que muita gente quer ouvir falar disso, mas eu quero saber do Marco, né? Da onde o Marco veio, né? Porque o Marco hoje é um cara bem sucedido, é referência no Brasil hoje quando fala de investimento, mas ninguém conhece muitas vezes a sua história, que para chegar até onde você chegou, teve um caminho que você trilhou, né? Até tem uma... Eu fiz um curso, eu lembrei agora, né? Um curso de empreendedorismo na USP. Quando ela estava ali na faculdade, eu não fiz poli, né? Mas enfim, a gente acabou participando. Eu nem sei se ainda existe esse curso. Uhum. E aí eu lembro de uma frase que o professor falou nesse curso de empreendedorismo. É um curso bem rígido, assim, né? E ele falou assim: você quer prever o seu futuro? Construa-o. Né? Então, assim, vai lá e constrói o seu futuro, sim, né? Para onde você quer trilhar. É lógico que às vezes você tem sorte aqui, você tem dificuldade aqui, você vai meio que lapidando, né? Mas se você vai construindo o seu futuro, para onde que eu quero chegar, né? Eu quero chegar aqui nessa visão, nessa missão. E eu sempre fui fanático, sempre gostei, sempre adorei. Principalmente o que a gente chama de mercado de capitais. Né? O mercado de capitais é muito parecido, sinônimo de bolsa, né? De valores. Antigamente era a Bovespa, antiga Bovespa. Hoje é B3, né? Então Brasil, Bolsa, Balcão, ou seja, tem a antiga Bovespa por trás, a antiga BMF por trás e tem a antiga CETIP por trás. Então eram três empresas diferentes. E ali tudo começou, estava ali na época de colegial, né? Começando a decidir o que você vai fazer de carreira e tal. E aí numa época ali, num final de ano, que a gente chama de verão, um estágio de verão, né? Meio não remunerado, só um lanche ali. Eu comecei a participar de um que a gente chama de bancos de investimento, né? Uhum. Eu falei, esse negócio aqui eu gostava, onde a gente lidava ali com um pouco dia a dia, né? Na época, o pessoal não vai lembrar, né? Mas você tinha que correr para levar cheque daqui para lá, né? Esse era quando eu fui office boy, eu lembro disso. Esse era o trabalho, a missão. Aí quando estava o tempo livre, a gente aprendia um pouco, né? Como é que funciona o mercado financeiro, o mercado de capitais. Ali o home broker praticamente não existia, então era tudo muito operacional, né? Mas eu falei, isso é algo que eu gosto, porque o mercado de capitais de investimento, sobretudo, imagine, e é em inglês também, que é o trabalho que eu faço até hoje, é um trabalho em inglês que a gente chama de research, né? Então, assim, você tem que pesquisar e pesquisar todos os dias, né? Pesquisar por que esse investimento aqui é o melhor para o júnior e não esse, né? Qual que é o perfil dele? Qual que é onde tem mais risco? Qual que é o cenário? O que pode acontecer se esse cenário acontecer? O que eu posso trazer, né? O que é melhor para, enfim, para uma decisão econômica de uma família, né? De um investidor, né? O que eu posso potencializar o retorno? Então, dali eu tomei a decisão, não sei certo ou errado, né? De fazer a graduação em economia mesmo, de fato, né? Então, sim. Mas a matemática, muita gente não gosta de matemática, né? Mas você sempre gostou de matemática, de finanças, porque o brasileiro tem um como é que se fala? Um pezinho atrás com isso, porque pratica isso pouco. Porque a porcentagem de pessoas que estão na bolsa, que fazem investimento ainda é muito pouco aqui no Brasil, né? Mas quem te inspirou, assim? Só para dar um passo atrás, assim, acho que junto com a minha família, assim, amigos próximos, mas também eu sempre tive um pouco a ver empreendedora, né? Eu acho que a hora que você se torna investidor em qualquer coisa, você tem que também ser um pouco empreendedor. Então, você entender, eu tô sendo sócio dessa empresa aqui, ou fazendo esse investimento aqui, que seja um CDB do Itaú.
Pô, mas você precisa entender qual que é o risco de tal. Será que o tal pode quebrar? Será que o tal vai crescer esse ano? Será que meu dinheiro realmente está num lugar seguro, na Caixa Econômica do Banco do Brasil? Eu preciso ser empreendedor também. Então eu sempre tive essa veia empreendedora aí. O pessoal brinca assim, que hoje em dia vê a gente de terno, mas eu duvido que esse cara de terno faria isso. Pô, a gente já passou por tudo isso e passa normalmente. Então eu brinco assim, pô, quando eu era moleque eu pegava essas datas... enfim, feriado, por exemplo, feriado de finados. Eu pegava meu pai e falava, consegue comprar uma caixa de vela? Pegava aquela caixa de vela, sentava 6 horas da manhã dentro do cemitério, lá na frente do cemitério. Você tá brincando, jura? E ele falava assim, beleza, e o lucro é seu, assim, eu não tinha custo, né? Não precisava pagar as velas. E ali começa a ver empreendedor. Fala, pô, caramba, isso aqui tá garantindo a minha... Olha só, pessoal, vocês veem aí o Saravalli ganhando prêmios, né? Você vê o Saravalli aí sendo indicado como um dos caras que é mais certeiro nos investimentos, mas você mal sabia e nem sabia que ele já vendia vela em cemitério. Hoje em dia, acho que provavelmente ninguém faz isso, né? Mas fala assim, pô, onde é que eu consigo... Quando você tinha mesmo? Um adolescente, né? 15, 16 anos, por aí. Aí que eu comecei realmente a entrar no mercado. Mas um pouco sempre essa visão empreendedora, né? Sempre gostei de empreendedorismo. E para você ser investidor, você tem que ter essa veia empreendedora. Você precisa entender como é que o empresário do outro lado está tomando risco, vai trazer retorno para você, seja num fundo de investimento, seja num CDB, seja numa ação em bolsa. E o que é legal, né? Assim, que o seu pai ele podia te criticar, moleque, vai lá vender vela no cemitério. O seu pai entendeu esse processo, né, de você ter essa veia empreendedora e te incentivou. Né? Ele falou assim, não, beleza, vamos lá, o lucro é seu, tá aqui as velas, e vai lá. Bacana isso, né, cara? Em casa sempre foi o mostrar assim, onde... E tá certo que a gente viveu muito período dos anos 80 e 90, né? Principalmente nos anos 80, mas era uma época também diferente, né? Tinha uma inflação muito alta, então a gente precisava ganhar a escala, né? Então, por exemplo, a gente ia... a gente brinca hoje em dia que as famílias hoje não sabem o que é um freezer, né? Pô, pra que serve um freezer? Um freezer serve porque você recebia o salário, se você fosse gastar ele daqui a 20 dias, o preço já teria subido. Se você tem que gastar tudo no dia 1 que você recebe o salário. A gente, por exemplo, ia muito no Ceasa ali, comprava saco de laranja, né? Pô, para que você consumir tanta laranja assim? Sim. Para já garantir o mês ali. O seu pai te explicava, Saravalli, a gente tem que comprar agora, porque senão daqui lá na frente... Não, a gente vai comprar provavelmente se for gastar no final do mês. O seu pai te explicava isso. E aí você começa a fazer conta simples e entender o valor, o que a gente chama... O que é os juros, né? É o preço ou o valor do dinheiro, né? Ao longo do tempo. Você acha que hoje os pais falam um pouco isso para os filhos? Ensina isso para os filhos? Com certeza, com certeza. Acho que até teve uma estatística aí, até falando assim, uma crítica que o Brasil ele perdeu o boom demográfico, né? Ou seja, a população está começando a parar de ter filhos e começa a ficar muito velha, né? Então a gente começa a envelhecer muito a população e a nossa pirâmide ela começa a mudar, né? Sim. E tem uma base dessa pirâmide que não só é muito pequena, e tem uma parte dela que não quer, o famoso nem, né? Que é o famoso não quer nem trabalhar, nem estudar, né? Boa. É uma parcela relevante. Sim. Né? Então, provavelmente ou não foram educados em casa, ou mal educados, e principalmente no lado financeiro, que aí eu já falo um pouco da minha história, que é na minha trajetória agora, que a gente vai ficando um pouquinho mais... bem sucedido, né? E quando eu falo bem sucedido na carreira, não é só questão de dinheiro, enfim. É na vida, né? Mas a questão assim, o que a gente quer deixar para as próximas gerações? Acho que a hora que você chega nesse estágio, fala assim, eu tenho um bom emprego, eu tenho bons sócios, eu tenho bons empreendimentos, mas a hora que eu acho que você fala assim, o que eu quero deixar para a próxima geração? Eu acho que aí você pode dizer que você é bem sucedido, né, na sua vida. E aí, falando um pouquinho disso, é um trabalho que eu faço, tento ajudar, né? Numa ONG, né? A ONG chama-se Multiplicando Sonhos. Essa ONG já tem 5 anos e vai se estendendo o trabalho, que é muito justamente isso, fazer o trabalho que eu faço de finanças, mas para dentro das escolas públicas, né, começando por São Paulo, agora a gente já está indo para fora de São Paulo, outras cidades do interior, até estendendo para o Brasil, que é levar esses conceitos de empreendedorismo e finanças dentro da escola pública. Então a gente brinca assim, mais do que dar o peixe, né, é você ensinar a pescar. Por que o governo, vou te colocar na saia justa aí, por que o governo não... É falta de interesse, é falta de oportunidade, ou quanto mais a gente não saber é melhor... Porque, cara, é tão importante isso nas escolas, uma matéria dessa, e não se tem, né, Marco? Por que você acha que
Como é que Então, se enxerga? tem assim, começando de trás para frente, teorias da conspiração, né? Vamos lá. Que eu acho totalmente errada essa visão, mas ela pode existir, pode ser interpretada dessa forma. Que fala assim, pô, não, mas eu quero uma população cada vez menos educada, porque assim é mais fácil fazer manipulação, enfim. A gente ouve muito isso aí, essa teoria. Então, aí eu deixo como uma teoria da conspiração, porque acho que é muito errado pensar que vão decidir erradamente, né, dessa forma. Não espero que não. Agora, no Brasil, você pegar alguns indicadores, a gente não gasta pouco, por exemplo, em educação no Brasil. A gente não gasta pouco em saúde, não gasta... Só que acontece, o dinheiro, os recursos, né, por aqueles PISA, né, aquelas exames internacionais, a gente sempre fica nos piores lugares do ranking, né? Em português, interpretação de texto, matemática, sempre de fala, pô, mas como a gente gasta bem, né, for pegar relativo a muitos países, mas a gente ainda tem uma população muito longe do topo do ranking. É porque o dinheiro ele não chega aonde deve chegar, né? Então, por exemplo, chega em salário de professor, todo mundo sabe que o Brasil não chega, né? Então, essa é a discussão. Pô, a gente está gastando, beleza, só que está gastando bem? Está chegando na ponto final, né? Está melhorando os rankings de matemática, de português, de interpretação de texto? Não, né? Então, acho que essa discussão que a gente tem que ter no Brasil não é desse governo, o governo anterior. A história do Brasil é isso. A gente gasta, né? Temos recursos, né? A discussão se vai ser suficiente ou não, poderia ser mais ou menos, mas temos recursos, só que ele não chega, ele chega muito mal, né? Então vai perdendo no caminho. Mas isso também está no lado do brasileiro, né? Às vezes ele ganha o dinheiro, ele não sabe administrar o seu dinheiro. Ele não sabe. Então, assim, ele acha que, eu ganhei tudo, então eu vou gastar, mês que vem eu tenho meu salário. Ou a pessoa ela é empresária, ela não sabe nem o que é lucro, ela não sabe nem o que é faturamento, mistura conta pessoal da empresa. Acho que é uma cultura nossa de também não querer saber, de não querer aprofundar, que é tão importante, né, mano? Tem algo assim que não vai mudar. Se você esteve no Chile, né? Eles me falaram aí, as redes sociais. Recentemente, lá eles têm a cultura muito mais empreendedora. Sim. E muito mais, vamos dizer assim, liberal, né? No lado econômico da palavra. Isso pode ser bom ou ruim, mas é a cultura deles. Então, assim, também a gente nunca vai ter uma cultura comparável exatamente a outros países. A gente precisa adaptar a nossa cultura. Eu vou pegar o seguinte aqui, por exemplo, você vai lá no Chile, uma discussão que eu tive lá no Chile também. Isso é muito comum, né? Você tem lá a roupa da sua criança, né? A criança cresce muito rápido, você perde aquela roupa em 3 meses, 6 meses, você perdeu a roupa. O que um brasileiro vai fazer com essa roupa aqui no Brasil? Provavelmente. O que você faz normalmente com essa roupa? Eles doam. O Brasil... Dá para alguém, algum parente que vai ter isso é do brasileiro. A gente tem um coração maior, e essa é a nossa cultura. O chileno não doa exatamente nada. Tô sendo radical aqui, mas não tem essa cultura de doar. Ele entra ele faz um brechó na casa dele ali, pequenininho, e fala assim, estou vendendo a roupa do meu filho que não cabe mais. Se quiser comprar, compra aqui, senão eu vou jogar fora essa roupa. Então eles não têm essa cultura. Isso é bom ou ruim? Não, é cultura. E as culturas são diferentes, né? Então eles não têm essa visão. O lado bom é que eles têm uma visão um pouquinho mais empreendedora na minha visão. Mas também eles não têm essa visão um pouquinho mais humana, né? Da coisa. Mas você teve uma visão empreendedora de pequeno, seu pai foi lá e te motivou e você se tornou quem é hoje. A gente não pode fugir dessa trajetória. Bom, veja só, pessoal. Ele estava lá, né? Ele querendo ser empreendedor. Aí ele viu uma oportunidade, né? Então, vamos lá. Finados, dia 2 de novembro, finados. O que o pessoal faz? Vai no cemitério. O que eles fazem lá? Acendem vela. Então eu vou lá, compro o vela e vou vender no cemitério. Todo mundo vai no cemitério lá e fala assim, puta, mas eu vim ver aqui meu esqueci a vela. E aí? Como é que eu vou fazer homenagem? E o brasileiro muitas vezes é assim, né? Porque geralmente tem a banquinha de flor, né? Porque ele vê um cara acendendo a vela, ele já se sente culpado. Pô, eu não tô acendendo a minha. Aí tá o cara vendendo, ele vai lá e vende. E aí eu lembro, assim, aqui é bem... Chega a ser até engraçado, né? Mas eu vi num show, acho que foi da show da Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Esse aqui vai ser engraçado. Mas tinha lá no Rio, acho que foi no Rio, Carioca, e ele tava com, assim, na grade, e ele vendia o spray do desodorante, era 1 por axila. E aí você pagava lá, sei lá, R$2 a cada... Você tá brincando. E o brasileiro é isso. O brasileiro acho que tem essa veia empreendedora, né? Mas, de novo, eu acho que também a gente precisa saber desenvolver mais. Tem muita gente, por exemplo, que fala da carga tributária. Pessoal, para você abrir uma empresa, é muito difícil no Brasil.
para você fechar é pior ainda, né? Para você ter um funcionário é horrível, horroroso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, primeira coisa que você pergunta para um americano, né? Quanto você recebe? Ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, ó, eu recebo $50. Você fala assim, caramba, $50. Pouco, né? Como o cara sobrevive? A gente pensa aqui em mês, né? Em salário. Lá é tudo por hora. Você contrata 1 hora de serviço dele. 2 horas. Eu vou precisar você, essa semana aqui, 6 horas do seu trabalho. 10 horas. Então, lá a facilidade de você gerar emprego é muito fácil. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, 2 coisas. É muito difícil você ser empreendedor, tendo vários motivos. E acho que também, vira e mexe, a gente tem preconceito com o empreendedor. Pô, aquele empreendedor ali, ele é o mal visto da sociedade. É o vilão. Né? É o vilão. Que explora. É o que explora. Né? Você vai na cultura americana, por exemplo, não. É justamente assim, pô. Temos aqui, dos 5 caras mais ricos do mundo, 4 são americanos. Pô, americano valoriza. Fala, pô, a gente tem aqui Jeff Bezos, a gente tem Elon Musk, a gente tem Bill Gates, né? Tudo aqui de casa. Né? O outro é europeu. Sim. E pronto. Então tem um pouco de cultura, mas eu acho que o que está mudando muito, o lado bom e o lado ruim, é que hoje a gente tem programas como o seu, como a BMC, que hoje a gente tem facilidade ao acesso ao conteúdo. Né? Então, quem quiser ler um livro, escutar um livro, ver críticas, ver o que deu certo, o que deu errado, é muito fácil. Ao mesmo tempo, você tem muita coisa ruim também pela internet. Então, o jovem, né, o empreendedor, fala qual que é a informação de qualidade de fato, né, hoje para ser absorvida. Mas o que eu digo, assim, que essa nova geração, talvez no Brasil a gente tem muita cultura do emprego, né? Eu quero ser CLT, eu quero ser servidor público. Isso é o emprego. A nova geração talvez tenha muito menos emprego, mas eu acho que vai ter muito mais trabalho. Então, talvez você tenha 2, 3, 4 trabalhos diferentes, mas não tenha nenhum emprego. Não, e o que você está falando é tão verdade. Você vê que é assim, né? Veja, aqui no Brasil, se eu estiver falando besteira, você vai me corrigir. Mas veja, quando fala assim, mas tem que ter 13º, tem que ter... se pagar férias, a multa de 40%, você tem que pagar um monte de coisa e tal. Então, o brasileiro, ele não abre mão de tudo isso para geração de emprego, porque tudo isso, todos esses impostos atrapalham na geração. Eu sou empresário, então você vai contratar, você quase paga o dobro. Exato. Né? Aí a pessoa vai para os Estados Unidos, vou lá para os Estados Unidos. Nossa, que legal aqui nos Estados Unidos. Eu vou morar aqui, eu vou vir trabalhar. Aí lá não tem essa, né? Você ganha por hora. Recebeu. Se você for mandado embora, tchau, não tem nada de indenização. Mas vê se algum brasileiro quer vir embora. E todo mundo sonha em ir pra lá. Mas aqui reclama, mas sonha em ir lá, e lá não tem nada disso. Eu falo que tem um monte de pacientes, clientes americanos e brasileiros lá. Eu não vejo um brasileiro falar, quero voltar pro Brasil. Exatamente. Cultura. E é uma outra visão. Então o brasileiro talvez mude essa cultura, talvez, mas acho que leva gerações. Mas a gente tem a cultura do emprego, né? Do emprego, né? Como você falou, 8 às 6, horário de almoço, 13º, férias remuneradas, ou mesmo o emprego público, né? Tudo isso é cultural, né? Isso, de novo, não quer dizer também que você vai se dar bem sendo melhor, vai ser melhor se você for empreendedor ou se você for CLT. Tem profissionais bons nos 2 lugares, né? Mas o empreendedor no Brasil, o que a gente brinca é que ser empreendedor no Brasil, você é empreendedor em qualquer lugar do mundo, né? Concordo. A dificuldade que você tem aqui em fazer negócio é muito difícil, e aí você acaba sendo um empresário mais forte ao redor do mundo. Né? Críticas aqui que a gente teve no caso da Americanas, mas se você pegar os 3 ali que fizeram realmente fortuna sendo empreendedores no Brasil, eles são donos da maior cervejaria americana, é um brasileiro, né? Os 3 brasileiros, né? Que é a Budweiser, a famosa Budweiser, que é um veículo. Você pega a maior empresa, de novo, não vou entrar aqui nem em política, nem em crítica e elogios, mas a maior empresa de processamento de carne do mundo é a JBS, né? Uma empresa brasileira, enfim, de segmento de proteínas. Então você tem, né, empresários realmente que fazem história, só que a gente não tem determinados segmentos. Tecnologia a gente investe muito pouco, né? Pesquisa e desenvolvimento, mas a gente também tem bons empresários. Mas acho que essa cultura, começando desde de
dos primeiros anos, né, da adolescência, né, trabalhando, você tem realmente uma possibilidade de uma geração que pode buscar um... Não, e é legal o que você está falando. Eu conheci uma moça que ela mora hoje na Europa, né? E ela, aqui no Brasil, ela faliu 2 vezes. 2. E ela foi embora para a Europa. E ela foi assim, e é com essa veia empreendedora. E ela trabalhava para um cara que ele tinha uma marca de semijoias. Mas a menina surreal, trabalhadora, tal. Ela chegou num ponto que ela chegou pro cara e ela começou a tal, ela montou a marca dela. Ela tem hoje 65 lojas na Europa. É surreal. Surreal. A menina tá milionária. Ganhando muito dinheiro. Porque a cultura de lá é diferente. E talvez se ela sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim, se eu pensar... veja, pessoal, fala dela. Se eu pensasse como brasileira... Talvez eu tava como empregado, eu já tinha falido mais 4 vezes. Brasileiro médio, né? O brasileiro médio. O que você acha disso, Marcos? Dessa fala dela, isso é o que ela diz. O que você acha dessa... Eu acho que primeiro, assim, voltando lá para trás para minha história, né? Que o pessoal fala assim, pô, Marcos, você precisa para trabalhar no mercado financeiro, enfim, ser empreendedor no Brasil, você acha que precisa de graduação, precisa de pós-graduação, enfim. Lógico que tem vários estudos, principalmente na área de economia, que estudam assim, que quanto maior o nível de graduação, maior a probabilidade de você ter realmente um salto na sua carreira, né? De salário, de carreira dentro de um banco, de ser empreendedor, melhor. Mas hoje em dia, grande parte das habilidades, elas estão muito mais, que a gente chama, sei lá, soft skills, né? Ou seja, habilidade de realmente lidar com pessoas, de ver probabilidade, ver relacionamento, o que as pessoas estão gostando, né? Então, muito disso vai ser a prática que vai dizer para vocês. Então, o que eu acho que muda realmente de lugar, como o caso dela, é a tentativa e erro e você querer praticar, né? Colocar o desafio e falar, pô, mas e aí, o que faz acontecer? Que eu brinco para todo mundo, mas isso daí é fácil fazer. Então, beleza, então vai lá e faz, né? Monta igual. Então, a gente tem vários casos aqui no Brasil, né? Vamos pegar os casos mais próximos aqui da minha experiência, por exemplo, a Itaú. Itaú foi fazendo isso por várias gerações. Aí surge hoje, por exemplo, o Nubank. Mas Nubank isso, aquilo. Por que ninguém fez, né? Por que ninguém colocou um Nubank de pé? Estava tão fácil, né? Por que agora ele tem, né, quase 100 milhões aí de clientes? Pô, por que o Itaú não fez, o Bradesco não fez, né? O Nubank hoje tem 100 milhões de... ele se aproxima, acho que pegar o raio dele todo, pegando um pouquinho a América Latina... Deve estar algo mais próximo de 90 milhões, mas é um número absurdo, né? Se for pegar a população, pensar que isso não é só Brasil, mas pensar que se fosse só Brasil, eu tô falando, quase metade da população tem uma conta no Nubank. Então, assim, a minha carreira foi sempre ligada a mercado financeiro, que a gente chama de sell side, né? Quem que é o sell side? É aquele cara que emite relatórios, aquela pessoa certificada, habilitada, mas que emite os relatórios públicos. Então você consegue ler, você consegue ver ele na mídia e tal. E tem o buy side que a gente chama, que faz gestão de ativos, enfim. Eu também já fui buy side por um tempo, hoje eu sou muito mais sell side, tenho a empresa também de gestão. Então a gente faz um pouquinho disso. E aí, como você falou, hoje acho que o legado, né, de ser bem sucedido, não só financeiramente, mas sim, eu ajudo a ONG, né? Então a ONG é uma ONG de educação financeira, para levar a educação financeira para dentro das escolas, né? Para levar realmente mudança de mindset, mudança realmente de comportamento. Pô, tem gente lá que já está, por exemplo, tem aluno nosso que já está com uma academia nos Estados Unidos. E era aluno da nossa ONG de periferia. É mesmo? Então ele tem uma academia nos Estados Unidos. Ele era aluno, aí começou, pô, esse é meu sonho e tal, o que eu faço? Hoje está super bem, já rodando. Então tem alguns casos de sucesso de gente assim que simplesmente tá numa carreira legal, então assim, saiu, realmente foi buscar. Ele mora lá hoje? Mora lá. Qual que é o nome dele? Eu não vou lembrar o nome agora. Mas olha, é o seguinte... Você já está convidado para vir aqui no programa. Você vir no Brasil, já está convidado. Porque você veja só, né, cara, a oportunidade, né, Marco? Você tá lá numa ONG, né? Tá ensinando, ajudando, e olha só a transformação que gera nas pessoas, né? E, cara, eu fico maravilhado com isso. E eu vou pedir perdão também, porque o que acontece? Eu acompanho muito mais o conselho, né? Então eu não tô dia a dia ali da operação, né? Eu vou sabendo das histórias, né? Que me contam.
E acho que três legados, né? Acho que o primeiro legado, trabalhar voluntário. O segundo trabalho que eu falei, inclusive em 2024, eu falei, eu preciso me dedicar mais ao voluntariado, né? Tanto a ONG, e agora acabei também de ser eleito, né? É um trabalho 100% voluntário. Apesar de estar muito no mercado financeiro, eu assumi o cargo de diretor de educação e certificação da APMEC, que é a Associação dos Analistas e Profissionais do Mercado de Capitais. Mas é uma associação. Então a gente presta serviço 100% voluntariado para quê? Para levar mais conteúdo, mais educação, mais certificação. E é um trabalho que a gente responde, na verdade, para a autarquia, para a CVM, né? De fato, para o órgão regulador, mas a gente faz a autorregulação. Então a gente tem executivos lá, mas também tem um corpo de voluntariado. O presidente, diretoria, tudo voluntariado, né? Então eu trabalho justamente para melhorar, subir a régua do nível de qualificação, de certificação, de profissionalização do mercado de capitais brasileiro, né? Como que eu posso ajudar isso? Então, recebi agora. E acho que o legado também que, assim, acho que eu sou um dos sócios fundadores da BMC, né? Falei assim, pô, a BMC ela se tornou hoje o principal veículo do país, seja na TV, seja no portal, especializado em finanças, empreendedorismo, né? Em construção de carreira. Então hoje a gente é maior que vários portais dependentes, ou seja, ligados a bancos, enfim. Então é justamente isso. O que eu posso deixar para a próxima geração, né? Sim. Provavelmente BMC vai ter uma próxima geração daqui a 30, 40 anos. Fala assim, caramba, quem construiu isso aqui há 30 anos atrás? Mas olha, segura aí, segura, porque a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente vai voltar neste ponto que você vai ver só o quanto, quando nós estamos no caminho certo, a gente pode realizar as coisas muito mais rápido. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido, aqui na BMC News. Estamos aqui hoje com Marcos Saravalli. Esse cara é fera demais. E lá no primeiro bloco, a gente encerrou falando disso, né, Marco? Da BMC News. Cara, eu sou fã da BMC News. Cara, eu sou fã da BMC News, de todos vocês. Todos nós porque somos. Em 3 anos, cara, 3 anos, né? Num canal que começou lá no YouTube, hoje é um canal de televisão, referência, né, do mercado financeiro, não só no Brasil, na América Latina. O que vocês fizeram, cara? Você tem que... Qual foi o milagre? Eu acho que o sucesso, assim, é aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco, né? É você conseguir... Até tem uma frase do poeta, se me fala a memória, não sei se é Tom Jobim, que falou sobre que a vida é a arte do encontro, né? Sim. Embora haja tanto desencontro, né? A vida é a arte do encontro. E é justamente isso, você encontrar boas pessoas que estão alinhadas ali para um propósito comum, né? Então, a gente acho que foi muito feliz em unir o Luiz, a Paula, a Thaisa com a minha expertise, que a minha expertise não é jornalismo, a minha expertise não é marketing, né? A minha expertise não é marketing digital, a minha expertise é análise, é mercado financeiro, conteúdo, enfim, gestão de patrimônio. Por que não fazer tudo isso num lugar só, né, nesse projeto? Então a gente uniu esse conhecimento, essa habilidade e falou, pô, vamos começar com recursos próprios, né? Começando aqui, 1 hora de Strava. A gente começou tudo muito simples, canal do YouTube, né? Começando o teste, enfim, ter aceitação do mercado. Chroma Key. Chroma Key verdão, né? E aí começando a testar a aceitação do mercado, principalmente no público que me acompanha e tal. Pô, realmente estão gostando, precisa melhorar aqui, ajeitar aqui e tal. E hoje a gente conseguiu depois, tivemos essa felicidade recente aí, um pouco mais recente, de nos tornarmos de fato um canal, né, na TV fechada, na Pay TV, nas principais canais, para ser reconhecido como um canal de TV, né? E assim que a gente sempre buscou esse espaço, para quem é do mercado financeiro principalmente, lembra lá atrás que existia uma TV aqui no Brasil que chamava Bloomberg, né? E a Bloomberg, ela tomou a decisão de sair de diversos países. Ela estava no Brasil, era muito forte, e saiu do Brasil em termos de TV, né? E desde lá deixou um pouco desse espaço. Então a gente tem concorrentes? Temos, né? Mas não são concorrentes especialistas, especializados nesse mercado. Então tem concorrente lá que está falando de bolsa ao meio-dia, depois passa meia hora depois está falando
do assalto no centro de São Paulo, né? Que lógico é uma informação importante, mas não é talvez determinante para o nosso público aqui, pelo menos naquele curto prazo, né? Então esse é o desafio e acho que é principalmente esse legado, né? E aí o próximo passo que a gente fala hoje da empresa, né? Que a gente tinha uma empresa hoje, a gente está meio que renascendo, né? Questões societárias. A gente reabre aqui, ou começa do zero a MSX, com um braço de análise, gestão de patrimônio, né? Consultoria de investimentos, totalmente independente, né? Abrindo com outros sócios, com novos sócios. Então, basicamente isso. Então, acho que o mais importante é isso, é você entender assim, pô, sou bem-sucedido na sua carreira? Acho que todo mundo é, mas o mais importante aqui que é ser bem-sucedido, é deixar esse legado, e acho que a TV está chegando nesse momento, né? Sim. Porque assim, não tem mais volta. A TV já deixou o seu legado, pode ser de 3 anos, pode ser de 50 anos, mas já deixou o seu legado, a sua marca, de ser a principal referência em termos de jornalismo no país, no segmento, né? De finanças, investimentos, empreendedorismo, né? Gestão de patrimônio, sempre focado com esse público, né? Não, e você falou algo muito legal, porque quando a gente une as pessoas certas, com os mesmos propósitos, objetivos, as coisas acontecem. Lá no Sou Bem Sucedido, a gente acredita muito nisso, né? Eu falo isso muito para os membros. Pessoal, nós aqui estamos juntos, as coisas acontecem a partir do momento que nós estamos com os mesmos objetivos, temos os mesmos propósitos, né? Temos os mesmos valores, né? E, pessoal, em 3 anos a BMC News, ela começa com um canal no YouTube e hoje, eu sinceramente, eu não conheço nenhuma emissora em tão pouco tempo eu não conheço. Se existir, eu não conheço. Né? Mas assim, acho que tem que valorizar o trabalho de todos que estão aqui, né? Mas é isso que você falou, assim, a hora que você tem um propósito, um objetivo único, comum, a própria, acho que a audiência, ela vai se identificando. Por exemplo, onde é que eu encontro esse conteúdo aqui de sucesso na carreira, enfim, de empreendedorismo, de carreira, de negócio? Pô, eu sou bem-sucedido. Onde é que passa? No BMC, né? Então aqui o público, ele não vem procurar, por exemplo, uma notícia, né, de fofoca de bairro, né? Ele vem procurar aqui realmente economia, política, finanças, referências no mercado. Então a gente sabe também um pouco do acesso que a gente vai ter, né? Do público. Mas ao mesmo tempo a gente começa a ser reconhecido, começa a ser visto por diversos players. Fala, pô, eu deixo a minha TV ligada ao longo do dia todo, vou escutando o que for importante, eu sei que vai passar lá ao vivo. Seja no Profit, seja na TV a cabo, seja no nosso portal. Então tem muita gente que já está deixando como que a gente chama segunda tela, né? Então você está trabalhando, está escutando aqui. Entrou uma notícia ao vivo, né? Vamos isolar aqui na Madeira, mas teve um acidente de Brumadinho. Pô, a gente já vai parar toda a programação e falar, o foco agora é isso aqui, o principal assunto, né? Por quê? Porque isso afeta geração de empregos, afeta recolhimento de impostos, crescimento do país, balança comercial. Então a gente vai sempre dar esse olhar para um fato, né? Por exemplo, o que é hoje o conflito no Oriente Médio? É um conflito que, lógico que é importante ali, mas ele pode afetar a economia mundial, a economia brasileira, exportação de petróleo, né, transporte marítimo. Tudo isso a gente sempre tenta trazer esse viés, né, econômico, político, e sempre com especialistas do mercado, né? A gente tem uma equipe grande de jornalistas, mas sempre com especialistas do mercado. Pô, quem que é as 3, 4 maiores referências, né? Por exemplo, trocou o presidente da Petrobras. Pô, quem que vai comentar essa notícia, né? Quais as 5 maiores referências? Vamos falar com esses 3. Um desses 3 tem que vir para cá para comentar essa notícia. Sim. Né? Então é muito foco assim que a gente diz. A gente tenta falar o que o consumidor quer ouvir, né? O espectador quer ouvir, né? Ô Marco, vocês, né, a sua empresa, você é um especialista lá no Sou Bem Sucedido e você tem feito todos os membros começarem esse mercado de investir. Eu costumo falar o seguinte, pessoal, para quem nunca investiu, liga para o Marco Saravalli. Se for começar com R$100, R$150, você já começou a se tornar um investidor e isso muda o mindset da cabeça. Tipo, agora eu tô aprendendo a valorizar o meu dinheiro. E eu tenho visto
as mudanças dos membros do Sou Bem-Sucedido. Vendo o dinheiro de uma forma diferente. Sim. Eu vejo eles falando, olha, eu quero botar o dinheiro para trabalhar para mim. Né? Como muda essa cabeça, né? De, cara, eu comecei com R$100 aqui, né? Em vez de fazer lá o PIC, né, do banco e tal, não, eu vou começar a investir, né? E você tem uma equipe fantástica de consultores que orienta, que levanta o perfil, que pega. Eu tô testemunhando para vocês que os membros do Sou Bem-Sucedido, eles têm isso, né, lá, junto com o Marcos e sua equipe, e como tem aberto, e as pessoas veem até o seu negócio diferente, né? Cara, é muito bacana isso. A hora que eu começo a investir, que seja R$100, eu já enxergo meu negócio diferente e já lido com o dinheiro de uma forma diferente. E essa conversa que a gente teve lá no comecinho aqui do papo, que assim, esse tipo de aula de conceito todo mundo deveria ter, não só todo brasileiro e nem só todo economista, administrador, não, todos. Eu sou médico, eu preciso ter conceitos de finanças, conceitos de administração financeira do meu curso. Por quê? Porque provavelmente um dentista, um médico, um advogado, em algum momento ele vai ser autônomo, ele vai ser empresário. Então não é só investir assim, por exemplo, no escritório dele. Sim. Pô, será que vale a pena um escritório de 500 metros quadrados? Pô, quanto você vai pagar? Será que tá pagando caro na região? Será que tá pagando barato? Tudo isso é conceito de finanças. Pô, mas e contratar um funcionário? Pô, será que eu contrato agora um advogado sênior? Quanto que vai trazer de retorno esse advogado sênior para minha empresa, né? É a mesma coisa do nosso investimento. Pô, eu tô investindo aqui, qual que é o retorno esperado? Qual que é o risco que eu tô correndo, né? Pô, se eu abrir vamos brincar aqui, né? O prefeito vai brigar comigo agora. Se eu abrir um escritório na Cracolândia, hoje em São Paulo, provavelmente de graça, né? Vai ser R$1 o escritório. Mas vale a pena o risco que está correndo? O meu funcionário vai chegar lá, né? É a mesma coisa com o nosso investimento. Então, você está fazendo um investimento, na verdade, né? Você falou, pô, estou alugando uma sala, ou estou contratando funcionários, né? Ou realmente a contabilidade da minha empresa e a minha contabilidade. Pô, a minha empresa aqui, por exemplo, eu tenho funcionário, então a minha empresa eu não posso correr risco. Sim. Eu, na pessoa física, até que eu posso correr um pouquinho de risco, né? Porque eu tenho reservas, enfim, a minha empresa não, eu preciso no final do mês pagar esse funcionário, pagar fornecedor. E acho que não tem, como qualquer outro estudo, outro conhecimento, a arte do investimento está numa palavra só, chama-se disciplina, né? Disciplina. Se fizer uma semana, beleza, mas tem que fazer todas as semanas, todos os dias. Então, por exemplo, eu vou dedicar sexta-feira, meia hora da sexta-feira, das 4 às 5 horas, para ver as minhas finanças. Então não é uma sexta-feira, é todas as sextas-feiras você vai fazer isso. É disciplina. Vai chegar uma hora que você vai assim, caramba, Marco, eu já não estou fazendo mais em uma hora, estou fazendo em meia hora. Porque aquilo já está automático, eu já sei que se vem recurso aqui, vai para essa conta aqui, esse aqui vai ser destinado para esse tipo de investimento, né? Eu sei esse investimento aqui tinha 100, já está virando 105, está virando 110, eu estou vendo ele multiplicar, né? Sim. Por mim. Pô, isso aqui vai virar minha renda daqui a 5 anos, então esse é para esse objetivo, esse aqui é para minha previdência, esse aqui é para a escola do meu filho na faculdade, pode ser uma faculdade privada. Então eu não sei se lá eu vou ter recurso, já vou montar a carteira dele. Vocês estão entendendo, pessoal? Às vezes você pode falar assim, Júnior, não tenho conhecimento nenhum de finanças. Não sei nada. Veja, para você conversar, você não precisa saber, mas você precisa procurar a pessoa que sabe, a pessoa que entende, a pessoa que tem profundidade, né? Então aqui embaixo, pessoal, vocês vão ver agora, aqui tem o site, né, do Marcos Saravalho, também aqui o Instagram dele, você pode procurar. Todos os membros do Sou Bem-Sucedido, eu digo que é obrigatório passar com o Marcos Saravalho. É obrigatório. Quando eu falo obrigatório, eu não digo, mas você está impondo, não é questão disso. Se eu quero ter uma mentalidade empreendedora, eu quero realmente mudar a minha vida, eu preciso fazer aquilo que realmente precisa ser feito. E realmente preciso parar de olhar, né, o meu dinheiro como uma chaga. É verdade, o empresário sim. Ele é enxergado como um explorador, e não é verdade. Se não existisse empresários na vida, o que seria? Não teria emprego, né? Então, eu digo para vocês, não importa com quanto você comece, você precisa começar. Eu brinco lá, né, Saravalho? Pode ser com R$100, não importa. Não. Comece. Hoje em dia é pelo contrário. Hoje em dia tá cada vez mais acessível. E dá para você começar até com R$30. R$30, cara. R$30. É menos que um McDonald's. Abre mão de um McDonald's. Ou o rotulante, a pessoa do McDonald's vai falar que eu sou contra, pessoal, de
de você cortar, né? Tem vários livros, você vai procurar vários livros, de você cortar os seus prazeres, né? Então, assim, não é para você cortar. Marco, eu almoço uma vez por mês com a minha família fora de casa. Continua, mantenha isso. Só que você tem que procurar uma renda extra, fazer um investimento crescer, para você falar assim, caramba, esse almoço aqui do final de semana, ele está sendo pago só com o retorno dos meus investimentos. Perfeito, é isso. Então não é para cortar os seus prazeres. É lógico que também você tem que sempre olhar um pouco suas finanças e ter um equilíbrio, né? Então você fala, como é que eu faço investimento? Simples. Você gastando menos do que você ganha. Então você precisa sobrar todo mês para você começar a investir. Então tão simples quanto isso. Mas a hora que você joga numa planilha junto com o consultor e olha e fala, caramba, eu não sabia que eu gastava tudo isso. Onde que eu posso cortar? Eu vou pegar nosso exemplo aqui, eu falei na semana passada na TV com o Bruno lá do Manhattan Connection, né? Eu falei, quando veio a pandemia, a gente assinava 5 pacotes de streaming, né? Então era Netflix, Disney, HBO, Amazon. Né? Amazon. Eu falo assim, hoje em dia, provavelmente você não usa nenhum, sim, né? E hoje em dia eu tenho dificuldade de encontrar um filme. Eu falo assim, será que esse filme tá aqui ou tá aqui? Né? Pessoal, se você imagina o seguinte, vamos fazer uma conta simples, tá? Se você cortar um deles, vai chegar no final do ano, você com certeza você já está sobrando 2, 3 almoços, pelo menos, por mês com a sua família. Né? Então começa a sobrar dinheiro. Fazendo, caramba, como é que é isso? Você precisa ver o que você está gastando e quanto você está recebendo, que é o famoso fluxo de caixa. É certo pensar de uma forma anual? Olha só a dica, pessoal. Por exemplo, muita gente fala assim, mas é R$500 no mês, mas quando você vai ver no ano é R$6.000. Não, é horrível. A gente tem que pensar de uma forma anual, assim, quando a gente olha os nossos custos, a gente pensa, olha, eu tô gastando aqui 300, mas eu tenho que pensar, mas no ano é tanto, ajuda em ter uma compreensão melhor. Na hora que se você somar tudo, você vai ficar espantado. Né? Por exemplo, hoje em dia, tem muitos lugares que não cobram a anuidade do cartão. Muitos lugares. E você não precisa ser um grande cliente, né? Você vai lá e bate e fala assim, não quero pagar anuidade. Você arruma um jeito de não pagar. Quem paga hoje é justamente isso. Mas estou pagando só R$50 por mês. Chega num ano, você está lá gastando 600, 700 no lixo, né? Esse dinheiro, dando dinheiro para os acionistas do banco. Isso poderia virar 2, 3, 4 almoços com a família durante o final de semana, né? Uma viagem, às vezes, hein? Uma viagem. Uma vez você pega aí um final de semana. Um fim de semana, Exato. Você faz uma viagem bacana. Então, de novo, hoje em dia, um investimento ficou muito popular, isso é muito bacana por conta de educadores financeiros, também muita gente ajudou. E o governo brasileiro, o Tesouro também ajudou muito nesse processo de educação, que é um investimento que, para mim, é a porta de entrada, chama-se Tesouro Direto. Né? Você procura aí Tesouro Direto. É um investimento, né? De certa forma, ele tem um pouquinho mais de risco, mas muito melhor do que qualquer poupança, qualquer investimento. Então, pra gente é o passo inicial. Melhor que CDI? Assim. Melhor que CDI, muitas vezes, né? Você precisa entender um pouco do risco que você está correndo, tá? Por exemplo, por que acontece? Tem banco, se você for muito pequenininho, você vai conseguir, sei lá, 95% de CDI. Lá no Tesouro, já tem um tesouro, chama Tesouro Selic, que ele vai te dar 100% de CDI. Então, você já tem uma diferença ali, né? Mas ali tem várias opções, né? Depois a gente pode fazer uma aulinha aqui, mas só para lá no Sou Bem Sucedido, a gente passa uma aulinha de tesouro. Mas ali tem tesouros, títulos, que você com dezenas de reais, 40, 50, 100 reais, você já começa a alocar. E de novo, Marco, o que eu vou gastar com isso? Nada. As corretoras hoje não estão cobrando mais nada. Tem uma taxinha pequenininha do tesouro, mas do tesouro já está embutido, né? Você não recebe, não paga nada mais. Então hoje tem muita alternativa, fácil, simples. Às vezes que estão nos bancos, às vezes que estão fora dos bancos, né? E para todos os perfis diferentes. Mas, de novo, você precisa de disciplina, né? Disciplina é o que vai mudar. Tem uma frase, até tem um livro bacana, já passando uma recomendação aqui, que chama, o nome em português, foi traduzido para Psicologia do Dinheiro, né? E ele fala assim, fazendo uma variação do ensinamento que ele fala, mas eu falo assim, em finanças, 5%, 10% vai ser do quê? Da matemática, vai ser do conhecimento
Onde que vai estar 90% do retorno do seu investimento? No comportamento, na psicologia que você tiver, na sua relação com o dinheiro. É verdade. Né? Então, assim, ninguém vai ensinar isso. Você não vai aprender com livro, você vai aprender com... Vai estar escrito lá, ó, melhor você fazer isso. Só que vai ser o relacionamento que você tem com o dinheiro. Porque tem muita gente, assim, que é bem-sucedido, eu digo, é rico em termos financeiros, mas que tem uma vida financeira muito pobre. Tem um ator de Hollywood, né, que acho que, se não falo a memória, acho que era um dos atores ali do Piratas do Caribe, enfim, que ele recebia milhões de dólares, só que ele levava uma vida horrível em termos de finanças, né? Gastava muito, fazia grandes festas, enfim, não lidava zero, né? Então ele é bem sucedido na carreira dele, só que em finanças ele é péssimo, né? Não vamos nem tão longe. A gente vai olhar os atletas brasileiros, né? Os atletas brasileiros hoje, é muito raro você ver um atleta que depois de 5 anos ele tem o padrão de vida. Ele não consegue, ele tem a grana que ele tinha antes. Então hoje, de uma forma estatística, depois de 5 anos, muitos atletas estão aí, não é na miséria, mas estão passando situações precárias porque não soube administrar seu dinheiro. Um conceito que a gente usa muito principalmente para quem é do esporte, é que se você não consegue durante... É porque imagina um gráfico assim, pessoal. Se você, na hora que você está crescendo o seu patrimônio, que é muito que a gente faz sobre-sucedido, você está ali trabalhando, você está com 20, 30, 40 anos, 50 anos de idade. Você já tem que ir construindo o seu patrimônio, porque uma hora essa curva vai começar a diminuir. Você vai querer... Você trabalha todos os dias, você é dentista, todos os dias. Vai chegar um momento que você fala assim, pô, Marco, não quero trabalhar mais 5 dias. Você trabalha 4. Você trabalha 3. Aí você vai para a praia no domingo, você quer voltar segunda. Você já perdeu o paciente. Só que se você não tiver uma renda que você foi construindo ao longo do tempo, o que você vai ter que fazer? Você tem que voltar seu padrão de vida para baixo. Sim. E aí, de novo, a psicologia. Que brasileiro, principalmente brasileiro, que gosta de andar para trás, né? Sim. Pô, eu tô almoçando todo dia fora com a minha família. Todo final de semana. Pô, comecei a trabalhar menos, você vai ter que almoçar só uma vez por mês. O brasileiro não gosta de fazer isso, né? Na média. Você não gosta de mudar seu padrão de vida para baixo, para trás. Então você vai ter que construir, e isso tem que construir muito com jogador de futebol, com qualquer esporte. Ao longo dessa formação de patrimônio, você está com 18, 20, 25 anos, mas já construir esse patrimônio, porque uma hora a sua fonte de renda ativa vai começar a diminuir. E aí vai começar a atuar a sua fonte de renda passiva. Sim. Que é aquele patrimônio que você construiu investindo. Uma previdência, um título de tesouro, uma aplicação. Pô, agora que eu vou usar? É agora. Você vai saber a hora que você vai usar, né? Então, lógico que sem isolar aqui na madeira, né? Sem pensar em emergências, né? Um caso, enfim, específico. Mas você tem que construir isso porque mais cedo ou mais tarde essa curva de renda ativa ela vai começar a diminuir, né? Cada profissão é uma forma diferente que você lida lá na sua empresa. Por exemplo, o médico é um jeito, o empresário, vamos supor, o cara ele tem uma indústria de um outro jeito, o cara do esporte é outro jeito, ou seja, é tudo personalizado. Sim, Quando alguém chega na sua empresa, ela passa com o consultor, é tudo personalizado, até baseado na parte emocional dela também, né? É muito, muito individual. Então, por exemplo, pô, é casado, tem filho, tem outro patrimônio, tem outra fonte de renda, né? E aí eu brinco assim, que na média, a gente já sabe um pouco o comportamento na média. Mas a gente não pode generalizar, vai ser sempre assim. Então, vamos brincar aqui, agora é hora de perder os amigos, né? Mas, por exemplo, entra um médico, como é que pensa um médico na média, no Brasil e no mundo, né? Ele não tem, assim, 1 ano ou vou me aposentar. Geralmente ele pensa assim, a cabeça de um médico é quantos plantões, né? Então o médico ele planta assim, vou viajar para Disney com a minha família no final do ano. Vai dar 18 plantões. Então eu preciso ralar aqui uma semana, 1 mês antes para pagar essa viagem. Pagou a viagem? Beleza, então volta normal. Aí eu preciso... Então ele não tem um planejamento de longo prazo, ele não tem uma disciplina, né? Uma relação com o dinheiro. Então isso funciona não só brincadeiras à parte com o médico, mas funciona com a maior parte dos profissionais liberais, né? Então, autônomos têm geralmente esse comportamento. Ele olha e fala, preciso trocar de carro. Tá bom, carro 100 mil aqui, então eu preciso fechar esse, então eu vou correr atrás disso. Pronto, resolvi, né? Eu não tenho um planejamento. Às vezes, se financiar vale a pena,
né? Pô, você tem uma reserva, e se o carro tiver um problema, você vai colocar seguro na conta, né? E se você, beleza, trocou de carro, mas e as férias da família, enfim. Então, cada um é individual, né? E cada um tem um objetivo, enfim, um sonho, né? Um sonho grande. Mas é muito individual. Mas, de certa forma, acabam mais ou menos pensando Chega da mesma muita gente forma, lá né? perguntando assim, Marco, eu quero comprar um carro, não sei se eu financio, não sei se eu tiro minha reserva. Chega muitas dessas perguntas lá pra você lá? É relativamente comum, assim, a comum? pergunta, né? É comum. E tem algumas horas, é lógico que assim, de novo, pessoal, não é porque assim, não tô falando para ninguém se endividar, mas existem dívidas que elas são saudáveis, né? Então, de novo, você tendo disciplina, você consegue administrar muito bem uma dívida. O que é uma dívida saudável? Por exemplo, um financiamento imobiliário. É uma dívida saudável. É uma dívida de baixo risco, de baixo custo, geralmente cabe no seu bolso, né? Você não vai financiar tudo. Acaba sendo muito saudável, né? Para todos os lados. Agora, por exemplo, uma dívida, eu quero financiar meu carro novo, né? Vou financiar no cartão de crédito, né? Aí, o que acontece? Você paga a primeira parcela, aí a segunda se atrasa, a terceira você não consegue pagar. Aquilo vira uma bola de neve. Isso é horrível. Então, assim como as empresas têm as suas finanças, nós também temos nossas finanças. E tem alguns momentos que são saudáveis, tem alguns momentos que não são, né? Marco, você pensou assim, vamos lá. Um amigo meu, ele tem um apartamento. Eu tô brincando, gente, não é amigo meu, não. Por exemplo, um dos apartamentos que eu tenho, então o que eu faço? O aluguel que eu recebo é o valor da parcela que eu pago. Eu pago e eu tenho o valor, por exemplo, aí eu vou pagando também, eu vou amortizando. Então, ou seja, o meu apartamento ele paga a parcela atual e eu vou amortizando, pagando e quitando. Isso é uma forma saudável? É uma forma saudável, mas assim, precisaria pegar a conta também de como está o aluguel desse imóvel, né, especificamente. Porque a primeira coisa que eu vou ver é como qualquer investimento, como qualquer dinheiro, recurso, a gente brinca assim, o que é o juro, né? O juro é o valor do dinheiro no tempo, né? Que a gente falou. Sim. Então, será que o aluguel está certo para aquela região? Será que não está muito baixo, está muito alto, está bem, está factível, né? Agora, eu brinco com todo mundo, assim, que quando a gente fala de imóveis, sobretudo no Brasil, mas no Brasil todo, assim, não é só imóveis, prédio, apartamento, mas assim, terras, tudo, né? No Brasil, ele é um bom investimento no longo prazo, ele é patrimônio, né? Até teve uma discussão recente nas redes sociais aí, mas ele é um bom investimento, mas não necessariamente para todos. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a alternativa de investir através de fundos imobiliários. Sim. Eles dão as mesmas características, né? Ele te dá renda todos os meses e não necessariamente você precisa correr tanto risco, né? Então, por exemplo, você comprar um apartamento, ok, né? O Júnior vai sair daqui me rompendo a amizade. Você fala, ok, mas o que acontece? Você está concentrando tudo num imóvel só, né? Num inquilino só. Pode ser uma baita região. Fala, pô, o inquilino está lá, todo mês ele paga, o cara é muito bom. Beleza. Mas você pode pegar um imóvel que o inquilino foi embora. Aí tem 3 meses até achar outro e tal. Se tivesse fundo imobiliário, você poderia distribuir isso num 10 fundos imobiliários. Ou seja, você comprar um pedacinho de um shopping center, um pedacinho de uma escola, um pedacinho de um galpão logístico, né? Então, eu sempre penso um pouco nisso. Não só no retorno, que é a conta que eu vou fazer, mas também pensar no risco que você está correndo, em termos de concentração de investimento. Você, eu tenho aqui uma concentração, pode ser saudável, mas eu poderia estar numa outra concentração, te dar um retorno quase igual, parecido ou melhor, enfim, mas com um risco muito mais diversificado. Né? Então a gente tem que buscar sempre alternar. E essa conta que eu vou fazer, se estiver pagando um aluguel bom, um retorno saudável, né? Bom para a região, preço você como dono imóvel tá bem, aí não vale a pena, que o pessoal fica discutindo muito assim, mas é melhor viver de aluguel, melhor, enfim, não importa, é caso a caso, imóvel por imóvel, cada um tem uma região, mas investir em imóveis no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Eu fui funcionário, trabalhei no Safra por um bom tempo, né? Você pegar a família Safra, eles foram grande parte do patrimônio da família Safra ao longo da sua história, e ainda investindo em imóveis ao redor do mundo, né? Então essa discussão que eu tenho em relação ao Brasil, tá? Em relação a investimento imobiliário, né? Eu vou falar uma coisa, foi uma pergunta provocativa essa daí, porque veja pessoal, vocês podem
procurar o Saravari, aqui tá aqui os dados dele de novo. Veja como muitas coisas você pode ter alguém que te auxilia, que te ajuda e que faz encontrar o melhor caminho para você, né? Então você fala assim, aqui será que é o melhor caminho? Você ter, né, pessoas em sua volta que conhece, que tem muito mais, às vezes tem muito mais profundidade, pode ajudar você muito mais e você se tornar muito mais sucedido, mais rápido aí. E eu tenho certeza que esse cara aqui... Gente, pesquisa, entra no Google, coloca lá, Marcos Saravari. Só entra no Google e procura que o Google já vai dizer quem é esse cara. Meu amigo, que alegria ter você aqui. Já passou? Acredita? Que é isso? Acredita? O Henrique já tá assim, ó. Lembra do Fantasia? Já tá na hora. Mas, cara, é uma alegria muito grande te receber aqui. O prazer foi todo meu. E o Marcos Saravari, a sua equipe, faz parte lá do Sou Bem Sucedido. Cara, a gente tá tão feliz com o seu trabalho. Né? Exatamente. Estamos lá sempre à disposição. E é lógico que, assim, de novo, cada um tá num nível diferente que chega lá, cada um tá com uma necessidade diferente. Então, assim, não ousem de... Lógico que a gente tem nossos encontros, né? Que a gente faz nossas aulas, nossos encontros. Às vezes, para responder um tema específico, vamos falar de previdência, vamos falar sobre tesouro. Mas não fiquem super à vontade, né? E como os atendimentos são todos privados, né? Todos com segurança, responsabilidade nos dados, né? Um atendimento super, super personalizado para quem é do Sou Bem-Sucedido lá no nosso time da MSX. É isso, pessoal, é isso. Tá vendo o QR Code aí? Coloca o seu celular, ele fala com a Keila, vai ter uma semana lá, né, de mentoria comigo, os 10 especialistas, uma dessas pessoas é o Marcos Saravari, não perca essa oportunidade. Meu amigo, muito obrigado, viu? Prazer enorme. O prazer é tudo meu. Vamos marcar mais vezes. Vambora. Um abraço para vocês, ótima semana e tamo junto, pessoal.